8 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 11 de dezembro de 2025. O Jornal da Bandeirantes, gente, está começando com uma grande cobertura, dando sequência ao que a Rádio Bandeirantes tem feito desde ontem à noite, quando nós tivemos a intensificação do problema da falta de energia elétrica na maior cidade do país. E como é importante a nossa missão nesse momento, os ouvintes dizendo que estão nos acompanhando pelo radinho de pilha durante a madrugada, durante o começo da manhã, porque não tem energia elétrica há horas em casa, não conseguem carregar o telefone celular, não conseguem ligar os equipamentos eletrônicos. E nessa hora, o rádio tem uma missão primordial, que é trazer informação para as pessoas que estão nessa situação. Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Nós vamos seguir agora com um giro, porque os nossos repórteres estão espalhados por São Paulo para trazer as atualizações. 1.500.000 imóveis sem energia elétrica em São Paulo. É esse o número, é superlativo mesmo, muito maior que muita cidade brasileira. E a velocidade da queda desse número não é constante, o que, claro, acende um alerta para quem usou o 13º salário para comprar os produtos para o Natal, para quem ganhou a cesta de Natal da empresa e tem peru, tender, chester guardados, estocados dentro do congelador. Horas sem energia, sem o equipamento ligado na tomada, é um prejuízo, ele pode descongelar e pode não ser utilizado na data em que a pessoa tinha programado ali na ceia de Natal ou numa confraternização de fim de ano. É uma situação para lá de delicada quando os próprios ouvintes contam para nós que não estão observando os funcionários da concessionária Enel trabalhando para o reparo nas ruas. Não se encontra os caminhões rodando, os funcionários trabalhando, horas para a companhia seguir para uma avenida importante da cidade, a República do Líbano, para desenergizar a fiação para que a prefeitura pudesse retirar uma grande árvore que caiu nas imediações do Parque do Ibirapuera. Parque que está fechado, é o principal parque da cidade, não está funcionando nesta manhã, não vai abrir por conta do número de queda de árvores, a limpeza que tem que ser feita para receber, então, todas essas pessoas. Nós vamos acionar agora a nossa reportagem. Problemas no aeroporto de Congonhas, onde está o repórter Guilherme Oliveira. É a chegada e saída dos passageiros. Tudo bem, Guilherme? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia para você, para os colegas de bancada, para quem nos acompanha na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Estou com o nosso repórter cinematográfico Leonardo Fernandes, que vai mostrar as imagens. Situação aqui completamente de caos no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital. São pelo menos 213 voos cancelados desde ontem aqui no aeroporto, entre partidas e chegadas. Os ânimos foram acalorados há pouco tempo aqui, houve discussão, passageiros gritando com funcionários das companhias, o pessoal se desentendendo um pouco aqui. Muita gente dormiu no aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, porque não teve auxílio de companhia aérea, que não disponibilizou o hotel. Muita gente, então, acabou dormindo. O caso do Walter, que é menor de idade, Léo, me acompanha por aqui. A gente vai conversar ao vivo aqui com o Walter. Walter, bom dia. Você está ao vivo na Band News TV e também na Rádio Bandeirantes. Você é menor de idade, então não conseguiu um hotel em razão disso. Teve que passar a madrugada no aeroporto. Eu quero que você conte esse problema que você teve desde ontem. Claro, bom dia. Ontem eu cheguei aqui às 3 da tarde, por causa da minha conexão que eu ia para Florianópolis, para a casa do meu pai. E eles não conseguiram, meu voo estava constado como atraso. Eu fiquei esperando na fila para ver o que eu ia fazer, porque já estava com muitas horas de atraso. E eles falaram que eu devia esperar até confirmar que foi cancelado. Assim que foi cancelado, eu tive que esperar mais na fila ainda para saber se eles podiam me dar estadia, comida, que eu estava sem comer desde a hora que eu estava esperando na fila pro voo, achando que ele ainda tinha esperança de que ia sair. E o que aconteceu foi que eles não liberaram, e daí quando eu fui pedir acomodação, que eu fui pedir hotel, depois de esperar muito tempo na fila, eles falaram que todos os hotéis estavam lotados e eles não tinham como me assistir. Aí eu tive que ficar aqui no aeroporto mesmo, estou esperando até agora, e eles marcaram meu voo para hoje, 6 horas da tarde.
Então eu tô mais de 24 horas no aeroporto, vou ficar mais um pouco ainda. Eu tenho que ver sobre alimentação, sobre acomodação, tudo que não foi me dado. E eles não mostraram outras formas de eu poder chegar ao meu destino. Eu tenho 17 anos, não sou menor desacompanhado, porque até 16, minha família preferiu fazer dessa forma, porque eu conseguiria vir, mas era porque eu ia ficar 1 hora no aeroporto só de escala, desde a chegada até a hora da partida, e mesmo assim eu não consegui. Eu fiquei e eles foram me tardando até chegar às 9 horas. Walter, muito obrigado, viu? E boa sorte, né? A gente vai ficar acompanhando a situação do Walter. Léo, me acompanha por aqui. Vocês vão acompanhando a movimentação e para quem está na Rádio Bandeirantes, a gente vai descrevendo. A movimentação aqui é intensa. Todos os guichês aqui de check-in. Bom dia, tudo bem? Seu voo está atrasado? Desde quando você está aqui? Não, tem uma galera aí que está desde ontem, né? Eu consegui minha passagem para hoje. Mas até agora tá tudo ok, mas tá essa aglomeração toda aí, né? E para onde você vai e que horas? Para São Luís, 10h55. Eu vim logo antes, sabendo desde ontem que tava esse tumulto aqui. Boa sorte, viu? Obrigada. Léo, me acompanha aqui, vocês vão acompanhando na TV, para quem está no rádio, a gente vai descrevendo, muita fila, o pessoal irritado aqui, como eu disse, são pelo menos 213 voos cancelados entre partidas e chegadas no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, isso em razão das rajadas de vento ontem, que passaram os 90 quilômetros por hora aqui no aeroporto, então em razão de segurança, esses voos foram cancelados pelo menos 213. Bom dia, a gente está ao vivo aqui na Band News TV e na Rádio Bandeirantes. Situação da senhora, para onde a senhora vai? Está esperando há muito tempo por aqui? Não, eu cheguei agora, estou indo para Florianópolis. Vamos ver se eu vou conseguir embarcar, não sei. Qual é a previsão do voo? 10h20, mas não sei como é que vai ser. Não tem muita informação, a gente fica sem saber. Boa sorte. Obrigada. É isso, não tem muita informação mesmo, já houve diversos momentos de briga aqui entre os passageiros e funcionários, é muito passageiro para pouco funcionário, infelizmente. Vamos conversar aqui com mais uma família, aqui ó, criança pequenininha aqui no carrinho. Bom dia, tudo bem? A gente está ao vivo na Band News TV e na Rádio Bandeirantes. Qual é a situação da senhora, desde quando está aqui? Desde ontem, meu voo era às 2h35 da tarde, às 4h30 foi cancelado, eu tive que ficar num hotel perto e agora eu vou tentar o embarque às 10 horas. Para onde a senhora vai? Goiânia, Goiás. Conseguiu assistência da companhia? É por e-mail, mas eu não consegui, não sei ainda se eu vou ter ressarcimento das minhas despesas, né? Não sei se vai ter alguma gratificação por algum retorno, né? Pelo que eu gastei a mais. Mas vamos tentar hoje embarcar também, né? Obrigado e boa sorte, viu? Obrigada. É isso, pessoal. A gente vai continuar acompanhando por aqui toda a movimentação, esse caos no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Muito bem, esse é o Guilherme Oliveira, daqui a pouquinho tem mais da nossa reportagem. Thaís, manhã caótica em São Paulo, 235 semáforos quebrados na cidade. O trânsito também está bem complicado nesta manhã por causa da falta de energia. Thaís, bom dia. Bom dia Pedro Campos, a todos que estão aqui conosco. E olha, quando a gente descreve ali o problema que afeta a vida de cada um, dói demais, não é? A gente se identifica com o que você estava falando, Pedro. Comida estragando no freezer, gente de idade que não consegue sair de casa porque muito prédio não tem gerador e o elevador não funciona. É uma situação muito perigosa. Mas eu queria olhar um pouco aqui para o macro também, né? Nós falamos muito aqui no Jornal Gente sobre competitividade do Brasil nesse momento da economia. A gente está lutando, pessoal, com gigantes. A gente tem que competir com a China. A gente tem que competir com os Estados Unidos. Olha o tamanho daqueles que estão colocados no comércio mundial junto com o Brasil. E aí, quando a gente fala em competitividade, a gente fala de algumas questões internas, financiamento barato, que nós não temos aqui, juros seguem na casa dos 15%, decisão de ontem do Copom, impostos nas alturas, infraestrutura ruim, previsibilidade, um dia sim, um dia não, e aí vem uma coisa como essa. Um apagão na maior cidade do país, que ontem afetou 32% dos imóveis. 32%. 3 em cada 10 apartamentos, comércios, indústrias não tinham luz. Agora são 20% dos imóveis aproximadamente. 1/5 da área atendida pela concessionária Enel afetada. Em alguns municípios,
40%, 50%, 60% dos imóveis estão sem luz. Quando a gente fala da região metropolitana de São Paulo, só a cidade, São Paulo, sozinha, representa 10% do PIB do país. A gente por aí tem uma ideia do tamanho do impacto econômico do que a gente vive agora no nosso Brasil. São equipamentos queimados na nossa casa e indústrias também. Estoques que se perdem na nossa geladeira, mas também nos freezers de grandes estabelecimentos. Lojas fechadas, maquininhas de cartão que não funcionam, geradores alugados a custo de ouro. Quem é que pode pagar tudo isso? Então, quando a gente fala de competitividade, a gente está falando também de dar condição para quem opera no Brasil de minimamente ter ali um igual para igual. Sem luz, gente, como é que você compete num mundo globalizado com esse, sem o mais básico dos insumos de todos, que é a energia elétrica, Pedro Campos? Thaís, nós estamos recebendo aqui ao vivo o diretor regional da Enel, Marcelo Puertas, para conversar conosco, com os nossos ouvintes, com os telespectadores do Band News TV nessa manhã. Marcelo, bom dia para você. Quando que a energia elétrica estará restabelecida 100% para os imóveis de São Paulo? Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente, falar do nosso trabalho. A gente, nesse momento, a gente tem as áreas mais afetadas, a Ipiranga, Jabaquara, Vila Prudente, Vila Andrade, Campo Limpo e Limão. A gente está com todo o nosso contingente em campo, a gente chega em 1.600 equipes atuando em campo, essas equipes compostas de 2 homens, 3 homens, então a gente tem mais de 3.000 homens em campo trabalhando. Temos também a nossa central de operações, que trabalha 24 horas por dia, 365 dias no ano, então a gente está aí trabalhando forte para restabelecer todos os clientes. Mas que horas que volta a luz? Olha, a gente identificou um evento, vocês acabaram de mostrar, completamente atípico daquilo que a gente normalmente tem, O que são as crises que a gente passa, São aquele final de tarde no verão, que fica tudo escuro, cai aquela bomba d'água, vento e acaba destruindo, causando todos os problemas que a gente sabe, queda de árvore, etc. e tal. E o que a gente percebeu é algo completamente diferente, A gente começou com um vento na quarta-feira de madrugada, que chegou a 98 km por hora. Esse vento ele perdurou por todo o dia, A gente junto com o Climatempo, a gente faz todo o acompanhamento, a gente tem uma parceria com eles e todo o acompanhamento do efeito climático, e esse vento foi diminuir por volta de 7 horas da noite, 19 horas de ontem. Então, perdurou por todo o dia, que causou todos esses transtornos que a gente, inclusive, está vendo aqui nas imagens. A gente tem árvores caídas, a gente tem uma destruição. E quando a gente fala dessa queda de árvore, quando uma árvore cai, ela joga poste, ela joga transformador, ela joga cabo para o chão. E essa reconstrução de rede não é algo simples. Imagine que a gente tem que ir até o nosso almoxerifado, retirar todos esses equipamentos, e levar para o campo, fazer uma verdadeira logística de levar tudo isso para o campo e reconstruir a rede. Então, não são reparos simples, não são reparos fáceis, e que requer algum tempo. A gente ontem, como eu comentei, percebeu que esses ventos foram diminuir lá para as 19 horas. A gente trabalhou por toda a madrugada e vai continuar, como eu comentei, trabalhando durante todo o dia para fazer toda essa recuperação. Doutor Marcelo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu gostaria de saber o que é que mudou do ponto de vista de estrutura da empresa para lidar com eventos dessa natureza, Se mudou para melhor, desde aquele último que provocou tanta polêmica, inclusive ameaça de cassação da concessão, etc. Houve investimentos, esses investimentos foram de que ordem? Mas aparentemente não foram suficientes para melhorar a agilidade da empresa. O que é que está faltando?
Olha, excelente, né, pergunta, porque a gente vem investindo, a gente tem um programa de investimento, né, de 2025 a 2027 na ordem de 10,4 bilhões, né? Esse foi o montante que a gente vem aplicando, vem investindo na rede, a gente vem investindo na companhia, né? Então é um valor bastante expressivo. E você perguntou o que mudou, né? Aquele evento, né, que a gente passou, que também foi algo que a gente também não, até então não havia vivido, né? De lá para cá, a gente contratou 1.200 pessoas, né? Foram mais 1.200 eletricistas que nós contratamos, e nós estamos em fase de contratação de mais 400, né? Essas pessoas estão entrando também na companhia. Então, esse foi aí o investimento e o crescimento que a gente fez daquele último evento para agora, né? Também, né, a gente investiu em poda de árvore, uma parceria com a prefeitura, né, onde a gente podou árvore, retirou árvores doentes, replantou árvores, né, em toda a cidade. A gente fez um investimento muito grande em automação, em telecontrole. O que são isso, né? São equipamentos que a gente instala em campo e que confina o desligamento, né? Então, quando você tem um problema no circuito elétrico, na rede, né, você consegue, através desses aparelhos, né, fazer toda uma reconfiguração da rede, confinando, né, o defeito, somente ficando sem energia as pessoas que estão ali aonde a árvore caiu, onde a gente teve essa destruição de rede. Todo um programa de manutenção, né? A gente faz durante o período que nós chamamos seco, né? Então, o período fora verão, a gente faz todo um plano de manutenção para deixar a rede o mais robusta possível para enfrentar esse período. A gente também investiu nos motoeletricistas, né? O que a gente percebeu e aprendeu daquele evento para agora, né? A cidade para, né? Quando tem as chuvas, quando tem esses problemas, a cidade vira um caos, e você se deslocar de caminhão pela cidade, né? Um caminhão de mais de 1 tonelada, ele não é algo simples, né? A gente também acaba enfrentando o trânsito, acaba tendo todo esse problema. E nós investimos nos motoeletricistas. Hoje a gente tem os motoeletricistas que conseguem chegar no evento, né? Já fazer um diagnóstico, eles conseguem fazer 70% dos reparos que um caminhão faz, né? O que ele não consegue fazer, é óbvio, né? Subir na rede, mas ele consegue, né, do solo, através de alguns equipamentos de manobra, a gente consegue fazer muitos equipamentos. Então, tudo isso faz parte, né, do investimento que a gente vem fazendo e tudo aquilo que a gente aprendeu de lá para esse efeito. Mas, como eu comentei, né, esses efeitos climáticos, ele vem se tornando cada vez mais agressivo. É algo que realmente a gente não tinha ainda vivenciado algo que perdurasse por todo o dia. Como eu comentei, né, o normal é entrar por 2, 3 horas um vento, uma chuva, ela para e a gente começa a reconstrução. Mas esse que a gente venciou, ele perdurou durante todo o dia, o que realmente causou aí muitos estragos. A gente está conversando com o diretor regional da Enel São Paulo, Marcelo Puertas, ao vivo aqui no Jornal Gente. Marcelo, qual, na sua percepção, é o tempo razoável para que uma concessionária de energia elétrica demore para restabelecer o corte? A gente entende que ontem houve uma ventania muito forte em São Paulo, a gente entende que a estrutura da cidade, com árvores que muitas vezes não deveriam ter sido plantadas onde foram, deixa a rede elétrica vulnerável, mas a questão que a gente tem acompanhado pelos ouvintes da Rádio Bandeirantes é essa falta de resposta, essa ansiedade. A luz foi embora ontem, em alguns casos na terça-feira, e não se sabe quando volta. O Pedro já perguntou qual é a previsão de volta, e essa resposta não é uma resposta objetiva ainda por parte da Enel. Por isso que eu pergunto, enfim, qual seria um tempo razoável? Aconteceu uma queda de luz. Olha, Quanto a pessoa poderia esperar sem ficar absolutamente irritada com a empresa?
Olha, nos dias, quando a gente tem algum evento, né, quando a gente na cidade a gente tem algum problema, a gente trabalha com um tempo médio de atendimento, né, que é até o indicador que a gente mede, na casa de 250 a 300 minutos, né? Então, esse é um tempo que a gente vem praticando, né? 250 minutos em média num atendimento normal. Porém, como eu comentei, né? Isso são atendimentos que não são complexos como uma reconstrução de rede. Uma reconstrução de rede é difícil eu te precisar qual é o tempo que eu vou precisar para restabelecer, né? Porque tem casos, né? Árvores que caem 2, 3, 4, 5 postes, né? Um poste, né? Eu não sei, acho que é importante até comentar, né? As pessoas falam, poxa, mas é um poste pesa 1.500 toneladas, eu preciso de um guincho para instalar um poste, né? As nossas redes, né? Eu tenho bobina de cabo que eu tenho que levar até lá. Então, é difícil você precisar, vai ser em 1 hora, vai ser 2, vai depender do tamanho, né, da destruição. Nós não estamos falando aqui de reparar um fio, de emendar um fio, a gente está falando de reconstruir uma rede, o que não é algo simples, né? Eu faço questão de até comentar sobre isso, porque é complexo, não é algo simples de se fazer, né? Você precisa de um contingente grande, você precisa de equipamentos, pessoas treinadas, pessoas capacitadas, né? A gente está falando de tensões de 15 mil volts, a gente está falando de tensões de 88 mil volts, então é uma operação complexa, né? Onde as pessoas precisam estar treinadas, capacitadas e aptas para fazer essa atividade. Nós estamos conversando aqui com Marcelo Puertas, que é diretor regional da Enel São Paulo, nesse day after, né, de uma ventania que causou muitos problemas para moradores da cidade de São Paulo. Os números são superlativos e, claro, né, contando como é o desdobramento de uma operação complexa como essa para você que está nos acompanhando aí nos quatro cantos do Brasil e também mundo afora pelos aplicativos. Marcelo, teve uma árvore que caiu na República do Líbano, próximo ali ao Parque do Ibirapuera. A prefeitura disse mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes que a Enel demorou 6 horas para chegar até o local, tirar a energia do fio para que a árvore pudesse ser removida. Essa conversa entre os órgãos aí, entre a empresa, o poder público, ela está funcionando? Tem como melhorar mais? Por que demorou tanto para chegar numa região que é até central da cidade? Olha, a gente tem, né, um núcleo de comando no Palácio do Governo, onde ficam, né, Prefeitura, Governo do Estado, Enel, Defesa Civil, Polícia Militar, enfim, né, bombeiros. A gente tem, né, e é criado esse grupo de trabalho dentro do Palácio do Governo, né? Então a gente está junto, olhando para a cidade, olhando para os problemas e se ajudando mutuamente, né? Então um senta do lado do outro lá, né, nessa sala do Palácio do Governo, nessa sala de comando, né? Aonde a gente vai, obviamente, na medida, né, da gravidade da situação, a gente vai priorizando esses locais. Então a gente tem um trabalho muito próximo com eles, né? A gente tem canais também de comunicação com eles direto, né? Onde a gente faz toda essa comunicação, né? Às vezes Enel precisa da Defesa Civil, às vezes do bombeiro, às vezes da polícia, enfim, né? E a gente faz essa ajuda mútua, que é muito importante. Né, que é muito importante, porque esses órgãos são fundamentais nesse momento, né, de crise, de caos que a gente acompanha. Então, doutor Marcelo, a gente, observando as imagens, né, sobretudo, e as queixas também dos nossos ouvintes e assinantes sobre tudo isso, né, chama a atenção o número de árvores que tem em São Paulo. Eu queria só fazer esse parênteses aqui, porque São Paulo sempre é citada como, até de maneira preconceituosa, como selva de pedra, né, mas tem um número inesgotável de árvores aí, não é? Todas as vezes que acontece fenômeno dessa natureza, salta aos olhos
o protagonismo das árvores, né, que caem sobre a rede elétrica e, enfim, acabam provocando tudo isso. Eu gostaria de saber do senhor se não há um levantamento, certamente há, né, nessa parceria que há entre a empresa e a prefeitura, para identificar aquelas árvores que precisam ser removidas, porque oferecem riscos não apenas à rede elétrica, mas à segurança das pessoas. Tem esse levantamento? Nesse caso agora, quantas árvores foram, enfim, acabaram derrubadas pelo vento, enfim, quantas árvores e quantas restam ainda para, enfim, para trazer alguma segurança à população de São Paulo? Olha, os números que eu tenho aqui são ainda, né, preliminares. Esse levantamento todo, certamente a gente vai ter, né, quando a gente contabilizar tudo que aconteceu, mas eu tenho aqui registro, né, do bombeiro só na cidade de São Paulo capital, eu tenho registro de mais de 200 árvores caídas, né? Em toda a grande São Paulo, esse número vai para 400, quase 500 árvores caídas. E você me perguntou, existe um plano, né? E sim, existe. Nós temos uma área, né, dentro da Enel de meio ambiente bastante atuante, né, que em conjunto com a Prefeitura de São Paulo identifica árvores doentes, árvores que estão porventura, né, já mortas e que correm o risco de queda, e a gente faz o abate dessas árvores e o replantio, né, dessas árvores, né? A gente faz a compensação ambiental dessas árvores que a gente retira, plantando espécies arbóreas compatíveis com aonde elas vão ser plantadas, né? Porque se você plantar, né, uma tipuana embaixo de uma rede elétrica, certamente você vai ter problema. Então, isso é feito, né? É feito em conjunto. Essas árvores são retiradas, essas árvores são podadas. A gente tem um plano de árvores bastante robusto, onde a gente poda árvores durante todo o ano, né? Inclusive em parceria com a prefeitura, como eu comentei. Agora, a gente não está falando aqui, né? As pessoas falam, poxa, poda de árvore, mas a gente está falando de uma poda, a gente está falando da queda da árvore, né? A árvore cai inteira sobre a rede, né? Então, são toneladas e toneladas que vão para cima da rede e jogando, né, toda a rede ao solo. Então, realmente uma situação complicada, né? É uma situação que de verdade causa, né, um problema muito grande. Marcelo, para a gente terminar aqui a nossa conversa, queria levar a você uma pergunta que tem sido muito feita pelos ouvintes da Rádio Bandeirantes, que é a seguinte: por que eu, consumidor, tenho que arcar com esse prejuízo? Do equipamento queimado na minha casa, da comida estragada no freezer, do meu comércio fechado, que não está faturando numa época de Natal. Para comércio, essa época aqui é a época de maior faturamento do ano. Qual é essa relação que existe entre o cliente da Enel e a empresa quando um serviço que deveria ser prestado não é prestado? E por que não existe, por exemplo, e muitos ouvintes falaram isso, algum tipo de abatimento? Olha, eu não forneci energia durante X horas, então esse mês aqui você não vai ser cobrado porque eu não prestei o meu serviço. Queria ouvir você, como porta-voz da empresa, a respeito dessa demanda sempre colocada aqui pelos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, primeiro, né, dos equipamentos queimados, nós temos no nosso site, nos nossos canais de relacionamento, nós temos lá, né, um link chamado para PID, né, pedido de indenização. Então, as pessoas que porventura tiverem equipamentos queimados, entrar, né, lá nos nossos canais de atendimento, vai ter que, obviamente, preencher lá um cadastro, preencher uma ficha do que foi queimado, etc. e tal, tem todo um procedimento a seguir e a gente vai ressarcir essas pessoas que tiveram os equipamentos queimados. Quanto à indenização por falta de luz, né, nós, como uma empresa regulada, a gente tem indicadores de DEC, FEC, DIC, FIC, né, DEMIC, que são parâmetros, né, limites que a gente pode ter de desligamento e frequência. Se isso ultrapassa, automaticamente o cliente ele tem, né, desconto na conta de energia. Então, isso já acontece de uma forma regulada. Ok?
Quero agradecer aí ao Marcelo Puertas, que é o diretor regional da Enel, que conversou com a gente sobre essa questão nessa manhã aqui na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Obrigado, viu, Marcelo? Um abraço e até a próxima.